Bom, agora a música vai terminar para eu entrar no Face. Pessoal do Face. Prontinho. Boa noite pro pessoal do Face também, pro pessoal do Instagram. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje nós vamos falar sobre o reflexo da pandemia na educação. É um tema bem sério. Tá pouco sendo falado e discutido, só quem realmente está sentindo na pele é que está falando sobre o tema. Oi, Rômulo, meu marido. E hoje eu quero trazer mais esse tema aqui pra gente poder discutir sobre esse tema que é tão sério. As pessoas vêm falando muito sobre o problema da questão da saúde por causa do Covid-19 e da economia. São dois problemas grandes que nós temos aí, né, para resolver. Mas ninguém está falando da educação. E a educação está sofrendo também muito com essa pandemia. E eu quero dividir com vocês um pouco das minhas pesquisas, dos meus estudos que eu fiz aí nesses últimos dias, de como vem seguindo, né, a educação no nosso país. Quem está comigo aqui no Facebook, me dá uma boa noite. Vocês estão me ouvindo bem no Face? Então, pessoal, nós temos duas vertentes aí, né? Maria, Rita, boa tarde, tudo bem? Nós temos duas questões aí a serem analisadas, os alunos e os professores. Quem é pai, mãe de adolescentes, de crianças, sabe e estão hoje no ensino público, né, municipal, estadual, sabe o que estão sofrendo, a realidade, né, da questão da pandemia, no atraso das escolas. Muitas pessoas podem não estar vendo essa realidade porque tem seu filho numa escola particular, mas a maioria da população brasileira depende do ensino público. E essas crianças e esses jovens estão sendo muito prejudicados neste ano de 2020. O que é uma tristeza, porque nós sabemos que este ano está sendo introduzido a educação financeira como mais uma matéria aí, né, para os alunos. E com essa pandemia, acho que nem conseguiu iniciar, né, o tema sobre educação financeira. Não conseguiu iniciar nem direito as matérias básicas, né, do currículo comum. Imagina educação financeira. Ayrton, tudo bem? Boa noite, boa tarde, né? Seja bem-vindo, tá? Produtos, loja dos produtos menstruais, tudo bem? Boa tarde. Então, assim, gente, eu queria levar vocês para uma certa reflexão. Quem é pai, quem é mãe, quem tem sobrinhos, os avós, nós temos responsabilidades com o futuro do nosso mundo. E o futuro do nosso mundo está nas mãos dos nossos filhos, dos netos de vocês, dos sobrinhos de vocês. Então, essa responsabilidade cabe a cada um de nós em atribuirmos valor à educação dessas crianças e jovens que nós temos aí, né, ao nosso lado. A minha realidade é totalmente diferente, né? Minha filha estuda numa escola particular, então depois eu até vou falar um pouco sobre o ensino particular, mas eu quero tocar, né, no nosso maior problema hoje, que é o ensino público. Eu andei falando com algumas amigas minhas que trabalham, né, em redes estaduais, municipais, dando aula, e elas disseram da tamanha dificuldade que vem sendo executar este serviço, esse trabalho, né, de dar aula para eles no período da pandemia, para que eles não fiquem atrasados. Antes de iniciar, deixa eu ler com vocês alguns versículos em que a Bíblia nos instrui a educar, a estudar, né? Então, Deus já nos deixa muito claro que nós devemos estudar, né? E quem é pai, mãe, os mais velhos, educar as crianças. Então vamos lá, a gente tem aqui em Provérbios 4:13 o seguinte: retenha a instrução e não alargues, guarda
porque ela é a tua vida. Então, toda a instrução que nós ganhamos como bagagem na nossa vida, em primeiro lugar, a palavra de Deus, e depois toda a instrução educacional, né, das escolas, nós devemos guardá-la, porque ela realmente é uma base para a nossa vida, como diz a palavra de Deus. E mais uma aqui que eu separei para vocês, Provérbios 6:23, diz o seguinte: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, são o caminho da vida. Então a instrução que vocês ganham durante aí o trilhar da vida de vocês é luz para a nossa vida. Ela abre os nossos olhares, a nossa mente e nos conduz para caminhos melhores. Então por isso que é tão importante, né? A palavra mesmo nos ensina a importância de instruirmos, de educarmos os nossos filhos, de sobrinhos, netos, né? Eu acredito assim, que quando nós temos crianças na nossa família, nós temos uma parcela de responsabilidade com essa criança, por mais que você às vezes não é pai ou mãe, ou nem vô, nem vó, mas é apenas tio, tia, mas nós temos uma parcela. Por que não instruir, por que não fortalecer essas crianças e jovens para os estudos, né? Ao invés de ficar só dando brinquedo, dê coisas educacionais, fale sobre educação, assista a coisas educacionais com as crianças para que elas possam lembrar disso lá na frente e falar: poxa, minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio me ajudaram tanto naquele momento da pandemia, estava tão difícil, né, conseguir estudar porque a escola ficou sem aula. Nós tínhamos acesso online, mas nós sabemos, gente, que muitas pessoas, milhares de alunos da rede pública não têm condição de assistir às aulas online. Essa realidade que eu e você temos hoje, de poder, né, ter internet em casa, um computador ou um celular com internet constante, nem todo mundo tem. Tem pessoas que usam celular e aí colocam crédito e utilizam ali alguns minutos para mexer na internet, e é muito limitado. E quando a gente vai estudar online, né, nós precisamos da internet de forma banda larga mesmo, de forma constante. E nós sabemos que a realidade de grande parte dos brasileiros é diferente. Oi Lilian, tudo bem? Então, por isso, nós devemos pensar, tudo bem, eu li muito sobre São Paulo, vi bastante aqui sobre o Rio de Janeiro, o estado que eu moro. O governo, né, o estado, vem tentando implantar a plataforma educacional para essas crianças e jovens, que, claro, está ainda em fase de estruturação, muitas dificuldades, né? Tanto para quem acessa, para quem está trabalhando na plataforma. Então eles estão ainda se acertando. Então nós vemos que os dois lados, aluno e professor, estão totalmente meio que perdidos neste início da educação EAD. Que o ideal, o que seria? Nós sabemos que vai chegar um momento que o EAD vai predominar, o presencial vai ser bem menos mesmo, bem menor. Então, o ideal teria sido assim, a introdução do EAD de uma forma progressiva, né? Aos pouquinhos, começa uma matéria, outra no EAD, e quando vê, este aluno já está no formato EAD. Mas, por forças maiores, que foi a pandemia, todos tiveram que se jogar no EAD e fazer acontecer. E estão tentando, tá? Eu acho assim, só que, por exemplo, hoje eu falei com uma professora da educação infantil aqui de Cabo Frio. Ela disse que o ano letivo na escola que ela ia trabalhar este ano iniciaria em 16 de março. Olha só, no dia que houve o decreto aqui no estado do Rio de Janeiro da quarentena, do isolamento social. Então, a grande maioria das crianças não estão tendo aula da educação infantil aqui em Cabo Frio. Não estão tendo aula nenhuma. O que está acontecendo? Os professores estão conversando com os pais pelo WhatsApp, tentando introduzir, né, alguns videozinhos do YouTube, perguntando, assessorando, né, dentro da limitação deles.
mas a grande maioria, ela me disse que a sala de aula dela são 20 alunos, 7 têm acesso à internet o dia inteiro, e o restante, alguns têm acesso pelo celular, mas limitado por conta de ter que usar créditos, e o outro restante não tem acesso nenhum. Então, existe essa limitação muito grande. Gislaine, tudo bem? Guilherme, tudo bom? Bia, tudo bom, Bia? Boa tarde. Então, gente, nós vemos que nós estamos passando por um momento muito delicado na educação, onde as pessoas ainda não focaram nesta questão da educação, principalmente a pública. Os nossos alunos, os nossos estudantes estão saindo muito prejudicados com esta pandemia. Eles podem estar perdendo aí um semestre, né, muito valioso para a vida deles, ou talvez terem que ficar atrasados por conta da pandemia e da gente não conseguir acelerar o processo do EAD para que todos possam ter acesso, né? Eu até li que em São Paulo eles construíram uma plataforma onde existe, por exemplo, professores que estão dando aulas a estes alunos, né? Eles fazem a gravação do vídeo, mas são professores contratados pela rede de ensino. Os professores reais, eles colocam o material didático na plataforma, então deve ser folhas, né, de lições, coordenadas ali para fazer lição de ensino, e os professores estão meio perdidos. Por quê? Porque a aula que o professor está dando nem sempre tá relacionado com o tema da matéria que eles estão ensinando agora. Então tá confuso, sabe? Com a aula em vídeo, junto com as instruções, né, do material didático que eles passam na plataforma para estes alunos. Então tá havendo uma dificuldade de comunicação ali em São Paulo, pelo que eu senti dos professores junto com essa plataforma. E claro, eles estavam falando que na rede estadual de São Paulo existem 3,5 milhões de estudantes cadastrados. E na última semana, apenas 1,5 milhão acessou o material online. Então nós vemos aí que menos da metade dos alunos acessaram as aulas online que estão disponibilizadas, né, nessa plataforma, através de um aplicativo. Só que eles, já pensando nessas pessoas que teriam dificuldade em acessar a internet, conseguir o material, eles disponibilizaram 2 canais gratuitos, né, para acesso, onde os alunos podem acessar através do canal e retirar e assistir essas aulas e retirar o material também. Então eles, né, acabaram abrindo um leque maior para ser mais prático para essa pessoa conseguir acessar o material de estudos. Não sei se vocês viram, na China as crianças estão voltando agora a estudar, é muito recente isso, e cheia de normas, de regras, de limitações de espaço, máscaras, né? Então, assim, na hora de comer eles não podem se misturar, tá bem chatinho, assim, para a escola não tá sendo aquela coisa sociável e agradável. Se for ser assim aqui no Brasil, eu prefiro que permaneça no EAD, não é mesmo? Cada um na sua casa, faz umas reuniões virtuais, algumas aulas online, ao vivo, né? Que eu acho importante, essa interação professor-aluno, e acabou. Mas isso na minha realidade de uma escola particular. Eu tô focando agora na escola pública, que é a maior realidade do nosso país. Então nós vemos que os professores ficaram extremamente nervosos, estressados com essa questão de começar a dar aula EAD por conta da pandemia. Eu que sou da área da educação, eu posso afirmar para vocês, os professores, eles têm uma grande limitação, nem todos, tá? Mas uma grande parte dos professores tem uma limitação muito grande com o online, né, com a tecnologia. Na minha pós mesmo, que eu terminei ano passado, a grande maioria atuante, né, nas escolas, eles falavam dessa dificuldade dos professores começarem a querer trabalhar online e como isso dificultava o processo de avanço, né, das escolas para poder introduzir um EAD ou fazer trabalhos
com a internet introduzida durante a aula. Oi, Hernani, tudo bem? Léo, tudo bem? Adriane, sejam bem-vindos, tá? Então, todo esse problema, né, que a gente vê que os professores têm esse bloqueio, hoje eles tiveram que sim ou sim desbloquear. E o que aconteceu? Com essa coisa de sim ou sim ter que desbloquear do mundo online e cair de cabeça no mundo online, muitos professores estão extremamente estressados e exaustos, porque não estão sabendo driblar tal situação. E ainda tem essa divergência, né? O que passa no vídeo nem sempre ou quase nunca quer dizer com a mesma matéria que o professor coloca na plataforma para os seus alunos de corpo físico, porque quem dá aula ali na plataforma, né, no vídeo, são outros professores que o Estado de São Paulo contratou para fazer vídeos, porque o Estado entendeu que muitos professores teriam dificuldade de fazer vídeos, então eles criaram, né, essa disponibilidade com alguns professores da criação de vídeo. Mas esses professores estão com dificuldade de acesso à plataforma, né? A gente vê que está numa fase, é uma fase de experimentação, né? As pessoas estão testando ainda a plataforma, sendo que precisam muito dela para estudar. Abriram as vagas agora para o Enem, eu estou vendo os alunos de cabelo em pé, porque o Enem é fundamental para quem vai prestar aí vestibular e entrar numa faculdade. Então as pessoas estavam até falando, olha, tudo bem, o Enem abrir agora o processo, as inscrições, mas a data eles não mudaram das provas do Enem. Então me parece que houve até uma solicitação e está em análise para a mudança da prova do Enem, que geralmente é em novembro, para ocorrer em janeiro. Eles estão avaliando por conta dos alunos estarem com essa deficiência de acesso ao material de estudo, olha só. Então eles estão completamente preocupados com o resultado final. E ainda muitos dizem, né, olha, eu tô anos estudando para isso, aí chega agora na reta final, onde eu tô sendo prejudicado, o material não tô conseguindo acesso, tá difícil, como que a gente vai conseguir em novembro estudar com tempo, né, para fazer a prova para o Enem e poder ter sucesso nessa prova. Então eles estão refletindo sobre isso. A gente vê que tem muito problema. E uma coisa que eu estava refletindo nesses últimos dias é que as pessoas estão levantando ajuda, né, com alimentos para as pessoas que precisam com ajuda de alimentos agora, recursos, né, recursos também para a área hospitalar, de saúde, enfim. Mas eu ainda não ouvi falar em recursos para a área da educação. Se eu estiver enganada, vocês me falam, tá? Eu vi algumas lives aí desses cantores e tal, e não vi nada para a área de educação. Focaram muito para a área de saúde e para a área de alimentos. Não que não sejam necessárias, mas talvez o olhar, né? As pessoas estão tão preocupadas com aquilo que está muito claro aos olhos delas, que estão esquecendo da educação, porque para a gente ter um país melhor no futuro, nós vamos depender dessa educação de agora, dos nossos jovens de hoje, das crianças de hoje. Então, por que não podermos apadrinhar crianças que não têm acesso nenhum à internet e começarmos a pagar uma banda larga para essa criança poder ter acesso às aulas online, doação de aparelho celular e notebooks, né? Tem tanta gente, R$1.000 é um notebook, R$1.000 para muitos não é nada, sabe? Então, das pessoas começarem a refletir, né, e começar a buscar recursos para ajudar essas crianças. E serão recursos que vão ajudar essas crianças e jovens para o resto da vida delas, onde elas vão continuar tendo acesso à internet. Porque é o que eu tenho assim na minha mente. As crianças, elas estão no mundo virtual, né? Elas estão no mundo digital. Elas sabem entrar na rede social, elas sabem mandar um e-mail, sabem baixar arquivos e tal. Mas elas não têm uma cultura de aprendizado no digital. Então, essa cultura de aprendizado, por exemplo, que você tem, que cada um de vocês que me assistem estão começando, né, a exercitar essa cultura
de aprendizado no digital, é algo que a gente tem que começar a ensinar aos jovens, às crianças, porque é o que tem aí pela frente. Se as pessoas continuarem, por exemplo, os professores continuarem batendo de frente achando que a educação EAD não funciona, me desculpa, esse professor que não quer abrir a mente não vai crescer profissionalmente, porque a tendência é essa. Eu realmente, quando não estudava EAD, eu tinha muito pezinho assim atrás, sabe? Eu não confiava muito não, mas aí eu comecei a me ver aqui na região dos lagos, né? Eu morava em Búzios, agora eu moro em Cabo Frio, onde nós temos uma limitação muito grande na área de ensino. E quando eu comecei a pesquisar os cursos que eu queria fazer para eu poder abrir o meu leque de profissional e começar a exercer na educação financeira, eu falei, olha, vai ter que ser tudo online. Agora eu tenho uma filha, eu não tenho acesso a todos esses cursos aqui, e foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar o EAD. Claro, você precisa de uma disciplina maior, diferente do que no curso presencial? Sim, você precisa, mas é só uma questão de hábito. Você vai começar a criar um hábito, horários para estudar, local certo para estudar, com quem estudar. Eu estou fazendo isso na prática aqui com a minha filha. Nem todos os dias ela tem aula, a gente tem a plataforma de acesso às aulas dela. E, por exemplo, os dias da minha live, que eu fico focada na live, eu não faço nada de escola com ela. Nos outros dias, sim. E aí nós sentamos em alguns momentos do dia e fazemos as aulas, né? Tem vezes que a gente fica focado em uma só matéria, porque às vezes tem muita lição de uma só matéria. Tem vezes que nós dividimos, de manhã fazemos uma matéria, aí descansa, almoça, descansa, depois nós vamos para outra matéria. Tem dias que a gente só faz educação física. Então assim, e ela já está entrando neste ritmo, né? Todos os dias, às 11 horas da manhã, ela participa de um clube de leitura online aqui no Instagram da Emília, que é muito boa, é fantástica. A Isabela está aprendendo muito com ela, se chama Mãe que Lê. Olá, Marilúcia, tudo bem? Boa tarde. Então, assim, eu comecei a instigar a Isabela para ela começar a ter uma disciplina com os estudos dela em casa, porque senão, se deixar, a criança só quer brincar, assistir televisão, ficar na internet e comer. Mas ela sabe. E o que eu faço, né? Geralmente, um dia antes eu já falo, filha, amanhã nós vamos estudar. Nós vamos acordar, você vai participar do seu clube de leitura e depois aula. Almoçamos, descansamos uma horinha, mais aula. E assim funciona muito bem. Quando eu já aviso um dia antes que nós estaremos focados para estudos no outro dia, funciona super bem. Ela não fica, eu não quero, não, sabe? Ela é comunicada, ela sabe disso. E eu entendo também, porque, assim, o ritmo em casa é diferente da escola. Na escola tem outras crianças, tal, acaba sendo mais divertido aprender. Aqui não, nós entramos na plataforma e assistimos os vídeos gravados dos seus professores, que são excelentes, mas não tem interação. E para uma criança de 6 anos como a Isabela, às vezes se torna cansativo. Mas eu tiro o chapéu para minha filha porque ela assiste direitinho, ela tem uma disciplina muito legal. E eu acho que assim, a disciplina que ela ganhou, que ela tem hoje, é por ela ver eu, o pai dela, né, com o hábito de estudarmos online, de termos o momento nosso de estudar. Ela sabe, eu vou estudar agora, então por 1 hora eu vou estar estudando, não me chama, né, é o meu tempo, Isabela. Então tá bom, mamãe, depois você vem ficar comigo? Sim, eu vou ficar com você. Então a gente tem que saber fazer, né, as divisões. Essa semana, por exemplo, eu tirei a semana para faxinar a casa, então cada dia eu tô fazendo alguma coisa. Ontem eu limpei portas e janela e vidros, hoje eu faxinei banheiros e amanhã eu vou faxinar o restante da casa. Então eu falei para ela, olha, a gente não vai focar em lições no início da próxima semana. No fim de semana a gente, né, deu uma adiantada boa nas lições que tinham. E ontem à noite, como eu terminei cedo, tal, a faxina, a gente
terminou fazendo duas matérias juntas, né? Uma liçãozinha que tinha sobrado ainda e mais uma matéria. E aí foi tudo bem. Hoje a gente não vai ter aula, hoje ela está de folga e amanhã, consequentemente, também não. Então, só na quinta-feira ela vai voltar a ter aula, entendeu? Então, a gente acaba criando um ritmo. Cada um cria o seu ritmo. O importante é ter este planejamento diário para que a criança e o jovem se envolva. E é muito importante que cada um de vocês, pais, avós, tios, participem disso com os filhos de vocês. Para eles é de suma importância a participação, né? Ver você gostando, ver você atuando junto, aplaudindo cada dever, cada conquista, para eles acaba dando mais vontade dele continuar estudando, né? Estudar. E assim, para a Isabela tá um ano muito difícil, porque é a alfabetização. Então ela tá tendo que escrever bastante, ler mais, aprender a escrever na cursiva, que ela só sabia escrever na letra de forma. Então, para ela tá mais difícil, tá um processo mais, né, exaustivo. Então, a gente tem que participar de uma forma que seja agradável e entendendo também os limites de cada ser, de cada criança, né? Então, nós vemos aí essa dificuldade hoje dentro da educação pública no nosso país. E eu queria chamar muitas pessoas, né? Quem estiver participando da live e me ouvindo, compartilha essa live pra gente, quem sabe a gente consegue atingir mais vidas e pessoas comecem a refletir em doar um computador ou um celular para uma criança poder estudar, ou então começar a pagar um pacote de internet banda larga para essas crianças que não têm acesso nenhum à internet para poderem estudar. Muitas pessoas não estão enxergando essa limitação, né, que o nosso país tem. E nós vemos assim, eu acredito que se voltar a ter aula física vai ser depois das férias do meio do ano, não vai ser agora. Então, por isso que é importante a gente estar focado agora nesse primeiro semestre. Os pais, avós, tios que estiverem ouvindo, tentar correr atrás daquele tempo perdido, né, que houve por conta dessa pandemia, acreditar que vai ser só um mês. Não, já são 2 meses, né, mais de 2 meses se passaram aí com essa pandemia, 2 meses e meio, 2 meses e meio? 2 meses de pandemia. Então, assim, a gente tem que ter atitudes para poder, para que isso não influencie ainda mais na vida dos nossos jovens e das nossas crianças, principalmente na educação, tá? O que a gente vê é que os professores, eles estão ainda com muita falta de preparo para trabalhar online. Então, professores, né? Quem conhece professores, compartilhe essa live com os seus amigos professores e professoras, para que eles comecem a estudar em como trabalhar online, em como agir, né, aqui no mundo da rede social, das plataformas existentes, nas gravações, como fazer com que o ritmo da sua aula seja uma aula mais agradável, uma aula mais participativa e interativa, como quebrar o tabu de fazer um vídeo. Tudo isso é muito importante. Os professores vão ter que aprender isso sim ou sim, porque essa mudança agora ela já é clara, ela é clara que vai acontecer e não vai ser, né, no processo progressivo, e sim foi num processo que teve que ser assim. Então, essa falta de preparo, os professores vão ter que começar a buscar preparação para trabalhar online, aprimorar o seu trabalho online, saber mexer com e-mails, saber mexer com rede social, mas não com uma rede social particular, rede social profissional, saber mexer com o YouTube, enfim, criar um site para que possa falar um pouco sobre você como profissional. Tudo isso é muito importante, tá? E os alunos com essas dificuldades, né? Desde o acesso da internet, né? Acesso precário à internet. E tem um outro fator grande aí que eu não citei aqui para vocês, mas são os problemas familiares. Nós já falamos outras vezes, mas vou citar.
com o isolamento social, muitos problemas familiares estão surgindo. Brigas entre pai e mãe, entre filhos e pais, abusos físicos, abusos sexuais, enfim, estão havendo maiores casos deste tipo. E lá em Búzios, eu também conversei com o pessoal da área da educação municipal de Búzios. Os profissionais das escolas, eles estão mandando para as crianças via WhatsApp comunicados, né, como auxiliar eles em caso de abuso sexual, de abuso físico ou abuso psicológico também, ajudando, né, essas crianças a poderem ter uma saúde mental. Porque o que acontece? Quem vive dentro de um lar que não existe paz, harmonia e amor, é terrível. Você imagina, você tem que estudar um monte de matéria que você nunca ouviu, né, falar, coisas novas. E aí tá ali seu pai e sua mãe brigando, berrando, a sua mãe batendo no seu irmão, a sua mãe falando um monte de coisa no seu ouvido, você, né, a criança também desrespeitando os pais. Enfim, aí vira aquela bagunça e isso vem trazendo muitos problemas dentro dos lares, das famílias aqui no Brasil. Então as crianças estão tendo que aprender a driblar, porque muitas crianças, nas horas que elas iam para as escolas, eram horas também de paz para elas, porque elas sabiam que elas não iam ter que conviver com aqueles distúrbios que há dentro dos lares delas, entre os pais, entre os irmãos, né? Às vezes possui algum familiar que faz uso de drogas, enfim. E essa criança acaba vivendo uma realidade muito dura e cheia de dor. Então, estes profissionais da educação da rede municipal de Búzios estão auxiliando constantemente essas crianças e jovens para este tipo de problema também. Estão mandando informativos, vídeos, o que eu acho de suma importância, né? Então, até uma dica aí para outros profissionais de outras regiões da área da educação, de vocês se atentarem a essa questão emocional dos alunos de vocês. Porque esses alunos, com certeza, não vão ter o mesmo rendimento que teriam dentro de uma sala de aula tendo paz, tranquilidade. Agora, se estão em casa vendo um monte de agressão, um monte de problema, eles não estão tendo cabeça para estudar. Então, é mais um fator, né, a ser pensado, a ser trabalhado, a levantar aí, né, colocar telefones para contato, para qualquer tipo de abuso sexual, físico também, acho muito importante para essas crianças terem acesso, né? Eu queria dividir com vocês mais algumas palavras de Deus sobre educação e ensino, tá? Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, nós sabemos, né? É suma importância nossa como pai, como mãe, como um líder de uma criança, instruí-lo e dar a melhor educação possível, para que essa criança possa levar essa educação lá na frente, na vida dele, para que ela possa, né, ser uma pessoa que ganhe na vida, que tenha vitórias na vida dela. Então, tudo depende deste pai, dessa mãe, desse vô, dessa avó, que vai estar participando no dia a dia deste filho, neto, para que essa pessoa possa evoluir lá na frente também. Cid, tudo bem? Maria Tereza, Leneide, tudo bem? Boa tarde. Carlos também, boa tarde, tá? E mais uma que eu quero trazer aqui para vocês em Provérbios sobre educação, diz o seguinte, Provérbios 31:26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua.
Gente, tudo quando a gente ensina com amor, as pessoas têm mais prazer de aprender, mesmo que possa ser um tema muito chato, né? Às vezes eu percebo aqui que tem lições para Isabela que são exaustivas. Tudo bom, Maria Tereza? Boa tarde. E sabe o que eu percebi? Principalmente quando ela está escrevendo muito, que ela cansa e ela joga muita energia na mão dela, então ela escreve com bastante força e aí a mãozinha cansa mais ainda. Mesmo que eu fale, filha, relaxa a mão, né? Menos tensão, tal, ela ainda não consegue. E tá tudo bem. Então a gente faz uma liçãozinha um pouquinho, aí depois eu pego um creme, faço massagem na mão, dou uma aguinha, a gente conversa um pouquinho, distrai e volta para a lição. Beto, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, Maria Tereza. Hoje a gente está falando do reflexo da pandemia na educação, que as pessoas ainda não se atentaram para a nossa educação. E isso vai refletir lá no nosso futuro, quando tudo isso acabar. Então, eu tento fazer desse momento com a Isabela de estudos, o máximo com amor, com toque, com gestos, né, que faça ela se sentir um momento agradável. Né, ali, mesmo que ela tenha que copiar um texto gigante para treinar a escrita, que ela lembre, não, mas minha mãe vai fazer uma massagem depois, ela vai trazer uma aguinha, vai brincar comigo. Então tudo que a gente ensina com amor se torna menos pesado para qualquer ser humano, né? Assim é dentro da igreja, assim é dentro de casa, quando a gente quer que alguém aprenda alguma coisa, quando ensinamos com amor, essa pessoa, mesmo que ela às vezes não creia muito no que você está falando, ela vai te ouvir, ela vai parar para ouvir, vai falar, olha, tem amor nessas palavras, eu vou ouvir. E aí, depois com o tempo, essa pessoa pode ser tomada pelo amor dos seus ensinamentos e começar a praticar os seus ensinamentos também, né? Então, ensine seus filhos com amor, tá, gente? É muito importante, muito. Não fiquem desrespeitando as crianças. Ah, eu tô sem paciência, eu tô cansado, essa pandemia, eu perdi o emprego, eu tô cheio de problema. Ok, eu super entendo todo mundo, também vivo as mesmas dores que vocês, mas, acima de tudo, pensa no futuro do nosso mundo e que esses jovens, essas crianças que estão sobre a mão de vocês, vai depender muito da sua educação agora. O pai e a mãe, o vô, a avó que está junto, os tios que estão juntos com essas crianças, tem um poder muito grande agora nessa parte educacional. Já tinha antes e agora triplicou, porque virou não só uma educação de casa, mas uma educação também escolar, tá? Boa noite, Luiz, tudo bom? Deus te abençoe também, tá? E a última palavra de Efésios que eu quero trazer aqui para vocês, em 6:4, que diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós também devemos ter sabedoria, né, em não irar os nossos filhos, em deixar tê-los, né, sentir mais amor, mais presença. Façam-se presente aos filhos de vocês, cubram-os com muita atenção e muito afeto, para que eles possam se sentir motivados por vocês a estudarem, a se educarem, porque realmente não é fácil, não é fácil. Eu estou aqui na minha casa todos os dias, a Isabela quer minha atenção, todos os dias eu tenho coisas para fazer em casa, todos os dias eu tenho as minhas aflições também, né? Eu tiro alguns momentos do meu dia para ler notícias e aí eu vejo, nossa, quantos problemas, né, nós estamos tendo neste momento. E um dos problemas que eu vi é a educação e nós devemos achar essa solução para a educação. Me ajudem, vamos buscar, tentar ajudar essas crianças que estão sem acesso à internet hoje, em conseguirmos pessoas que possam doar banda larga de internet para essas crianças, celulares e também computadores, para que essas crianças possam continuar estudando dentro de casa, para que essas crianças possam continuar vendo o valor dos estudos dentro da casa delas, né? É muito importante. Vamos contribuir, encontrar alguma forma
falem nas igrejas que vocês congregam, com os pastores de vocês sobre levantar algo sobre este tipo. Verifiquem dentro da igreja quantas crianças estão sem acesso à internet para que a igreja possa ajudá-la, né? Quando eu falo igreja, são todos os membros. Vizinho, às vezes você tem um vizinho que precisa da sua ajuda, está do seu lado, ajude-o, né? Então, se tiver ao seu alcance, tiver dentro do seu poder aquisitivo, faça. Agora, se não tiver dentro do seu poder aquisitivo, dê o seu tempo para que você consiga buscar recursos para ajudar essas pessoas, né? Então, eu nessa live quero propor isso, a sociedade brasileira pensar na educação, em pensarmos em fazer contribuições para a área da educação, para essas crianças que não têm acesso, poderem começar a ter acesso às aulas online, às aulas EAD, porque elas são o nosso futuro. Sem estudo, sem educação, nós sabemos que é muito difícil as pessoas conseguirem crescer e prosperar na vida. Então, os estudos são fundamentais, porque ele abre a nossa mente, ele faz a gente enxergar o mundo de uma maneira muito diferente. Às vezes a gente só enxerga o mundo, né, quando somos crianças, dentro da nossa casa, aquele mundo da nossa família. Mas o mundo é muito maior. E nós temos muitas informações, né, para ganhar, muitos conhecimentos para enriquecer a nossa vida. Certo? Bom, gente, ficou alguma dúvida? Alguém aqui hoje que está participando da live é professor, é educador, quer relatar o momento que você está vivendo, como que você está ultrapassando este momento da pandemia, como que está sendo as suas aulas, né, durante a pandemia. Eu estava vendo, agora falando um pouquinho, né, sobre as escolas particulares, que é a realidade que eu vivo. Muitas pequenas escolas estão à beira de falir, infelizmente, até mesmo porque já deviam estar com uma má administração e aí agora a pandemia piorou a situação. Tem escolas que atendem uma classe mais baixa e essa classe baixa pode estar hoje tendo reflexo, né, de estar hoje desempregado, sem entrada de recursos e aí não está conseguindo pagar a mensalidade dos seus filhos, mesmo seu filho tendo o EAD. Então, para a área do ensino privado, oi Aparecido, boa tarde, tudo bem? Para a área do ensino privado, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, a escola da minha filha, eles deram 50% de desconto durante esses meses da pandemia. 50% de desconto não, deram a possibilidade dos pais pagarem 50% do valor e os outros 50% dividir nos meses seguintes aí até o final do ano, para quem não estiver conseguindo pagar a mensalidade completa. Eu até estava vendo que eles estavam querendo que as escolas baixassem os valores das mensalidades, mas parece que existem aí algumas autoridades dizendo que não é justo, porque me parece que 70% ou 80% do custo da escola é para pagar a mão de obra, professores, né, a parte da diretoria e tal, mas ficou meio que para cada escola buscar a melhor solução para resolver com cada pai, sabe? Se o pai está numa situação, a escola tratar indivíduo por indivíduo, por situação, para que não perca o aluno, para que o aluno não perca o seu ano letivo e para que o pai possa, né, ganhar tempo até retomar a sua vida profissional, ativa, gerando recursos para poder pagar os estudos do seu filho. Até porque nós sabemos, né, a prioridade que é, né? Eu mesma coloco em primeiro lugar a escola da Isabela acima de todas as coisas, né? Nós cortamos bastante coisa aqui em casa, mas a escola é uma coisa que nem passou no nosso sonho de cortar agora. E nós estamos também avaliando, né,
cada caso dentro da escola a gente vê que eles estão vendo caso por caso, sabe? Liga o pai lá, o pai passa a situação, eles até nos comunicaram via e-mail, olha, entre em contato com a gente, passa a situação de vocês para a gente tentar ver a melhor solução para o seu caso. Então eu achei muito humano isso da parte da escola. Agora tiveram escolas que deram 30% de desconto para todo mundo, sem pedindo ou não pedindo, já deram 30% nos 3 meses, né, que estavam aí prevendo de pandemia. E por aí vai, mas ficou para cada instituição. Mas eu acredito que vai ter que ter uma lei, porque tem escolas também que não estão querendo ser maleáveis, sabe, flexíveis, por conta de, né, tá cheia de contas a pagar e não vê como flexibilizar. Por exemplo, a Isabela, até que entrasse a plataforma online, levou um mês. Então a gente ficou um mês recebendo as instruções de aula e material por e-mail dos professores. E aí depois veio a plataforma. Então já faz um mês que nós estamos com a plataforma em uso. Algumas outras escolas aqui de Cabo Frio já até começaram a atuar com a plataforma antes da escola da Isabela. Mas tudo bem, e tá no mesmo perrengue assim que o pessoal lá de São Paulo, que eu vi, sabe, da rede pública. Plataforma tem suas deficiências, às vezes não entra as aulas, não fica em ordem as aulas e aí você tem que ver todas, uma por uma, para ver se já assistiu todas. Os professores às vezes têm dificuldade também de fazer alguma inserção ali na plataforma. Então, assim, o que está acontecendo na rede pública também vejo, né, o que estou passando por isso, acontecer dentro da rede privada. É um processo e nós devemos entender que esse processo ele vai ter que ir melhorando com o tempo. Não vai ser de uma hora para outra e não vai ser perfeito logo de cara, né? A minha filha foi ter a primeira aula ao vivo com a professora dela ontem. Espero que eles façam mais aulas ao vivo, porque é muito importante essa relação, essa coisa pessoal. Nós temos um grupo de WhatsApp de mães, com a professora tal, coordenadora, mas não é a mesma coisa, né? Os alunos ontem ali, né, em sala de aula virtual, estavam curtindo, se vendo, conversando, aprendendo com a professora, então foi muito mais divertido. E isso dá, né, um ânimo e um fôlego para os nossos filhos também. Então fica aí a dica, né, para as escolas que ainda não introduziram o EAD, que introduzam, e para os pais que estiverem tendo problema com plataformas e tudo isso, normal, é um processo, as melhorias vão acontecer com o tempo. Tudo bem? Boa noite, Gaudi Vieira, como você tá? Tudo bom? Então, a rede privada, lógico, ela tem essa coisa do tipo, os alunos têm acesso à internet, os pais têm mais condições, né? Não tem esse bloqueio que a rede pública tanto tem. Mas tá tendo esse problema de acertos com a plataforma, de comunicação, de todas as aulas estarem lá e nem sempre estão. Então tudo isso está acontecendo também. Então é um processo que está todo mundo vivendo no mesmo momento. Mas vamos nos atentar à educação, porque é outro problema grande para o nosso país. As nossas crianças, os nossos jovens são o nosso futuro, e para que o nosso país possa crescer, desenvolver, possa sair dessa pandemia, né, e ter um futuro mais brilhante, nós vamos precisar destes jovens de hoje, das crianças de hoje, educadas, para poder criar um futuro melhor para o nosso país. Sabe o que eu tenho medo dessas crianças da rede pública ficarem sem fazer nada durante esse período e não terem a mínima vontade de retornar à aula, sabe? Porque às vezes o pai não está conseguindo dar o auxílio necessário, não está junto, e a criança passa o dia inteiro só brincando, aí mora naqueles quintais que são um monte de gente, várias famílias juntas, né? E assim, é difícil você segurar uma criança assim. E nós devemos ser
a base motivacional dos nossos filhos para eles continuarem estudando. E eles entenderem que para eles crescerem, terem bons resultados e prosperarem na vida deles, eles precisam estudar. Tá bom, Maria Tereza, boa noite. Que Deus te abençoe, tá? Marciano, tudo bom? Boa tarde. Badico Oliveira, tudo bom? Então, assim, vamos dar este olhar bem cuidadoso para a nossa educação. Vamos cuidar destes jovens e vamos motivá-los neste momento, ok? Então, eu conto com a parceria de vocês nessa área educacional. Conto com a ajuda de cada avó que está aqui comigo, cada pai, cada mãe também, cada tio e tia também, padrinho e madrinha também. Então, assim, vocês são pessoas que devem motivar essas crianças e jovens a continuar os estudos deles, para eles poderem, né, ser alguém amanhã, tá? A Isabela aqui, até a aula de educação física online, nós estamos fazendo através de uma academia que está fazendo online. Então, a gente não parou, sabe? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu estou tentando, né? Também estou numa fase de adaptação, de planejamento da nossa vida, para a gente tentar adequar as aulas também no nosso ritmo, na nossa vida, tá bom? Oi, Márcio, boa noite, tudo bem? Bom, gente, compartilhe essa live. Eu vou contar com a ajuda de vocês para que compartilhem essa live, para que a nossa solicitação para o mundo chegue aí para mais pessoas, olharem a educação com mais cuidado, para que nós possamos, né, apadrinhar aí crianças, jovens com uma internet banda larga, com um celular ou com um notebook, para que eles possam acessar as suas aulas online e continuarem estudando, ok? Então é isso. Braz, boa noite. Marise, tudo bem? Paz representante, tudo bom? Boa noite. A live está terminando, mas ela vai ficar aqui 24 horas no Instagram. Vocês podem assisti-la. Pessoal do Face, lá na minha página, fica constantemente. Então vocês podem assistir novamente, quem chegou aí no meio da live, tá? E no meu canal do YouTube, quem ainda não me segue, vai lá me seguir. Vanessa Nascimento Oficial. Todas as lives que eu faço, todos os vídeos que eu crio para vocês estão lá para que vocês possam se educar financeiramente no seu tempo, no seu ritmo, tá bom? Então é isso, gente. Ó, não deixem depois de passar lá no post da minha live de hoje e me dizer o que vocês acharam da live, se vocês gostaram, quais são as ideias que vocês têm, para que a gente possa, né, continuar trazendo uma comunicação de valor que agregue aí na vida de vocês e que, além de ajudar você, que você também possa, com essa comunicação que eu trago a você, ajudar outras pessoas também, tá bom? Então é isso. Aparecido, boa noite, fica com Deus. Braz, Marise também, pessoal do Insta, muito obrigada, tá? Pessoal do Face também, boa noite, muito obrigada, fiquem com Deus, gente, tchau, tchau.